Daniel Mariottini. Bem-vindos ao Esferas da Vida, um olhar sobre a doutrina espírita. Hoje a gente conversa sobre a transição planetária, o processo de mudança de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração e como o Evangelho, a orientação de Jesus, nos ajudam a passar por todos esses momentos necessários. Fique com a gente que o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. De acordo com o espírito Joana de Ângeles, na mensagem A Grande Transição, opera-se no planeta Terra a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, quanto na sua constituição moral. E é sobre isso que conversaremos hoje com Arthur Valadares e Haroldo Dutra Dias, que estão já aqui conosco no estúdio, e eu estou muitíssimo feliz. Eu não tenho como falar que eu não estou, né? Sempre estou feliz com todos os convidados que recebemos, mas pra gente, Haroldo e Arthur, meu parceiro aqui do Esferas, é uma honra tê-lo com a gente hoje. Ô, Priscila, a alegria está compartilhada, viu? Para nós também é uma imensa honra e alegria. Muito bom. E o Haroldo é juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, escritor, tradutor e conferencista espírita brasileiro. Passar um pouquinho do seu currículo, tem muito mais, viu, pessoal? Mas ele não quis que a gente passasse todo o currículo dele. E o Arthur aqui com a gente, também expositor espírita, né? Um dos fundadores e coordenadores do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, Paulo de Tarso, NEP. Seja bem-vindo mais uma vez, Arthur. Para mim é uma alegria estar de volta nesse programa tão querido e com os amigos que nos acompanham. Que Jesus nos inspire sempre. Com certeza. E muito já se fala, né, há muito tempo, sobre a transição planetária. E o que seria essa grande transformação? Começar? Por favor, Haroldo, a palavra é sua e do Arthur também, viu, Arthur? Assim, é um processo natural. Basta a gente observar a natureza. Começa na semente, floresce, a planta amadurece, começa a dar folhas, flores, e aí vem a época dos frutos e da colheita. E como tudo no universo segue uma lei de unidade, o planeta também é o mesmo processo. Ele veio amadurecendo, primeiro tecnicamente, o homem foi aprendendo a dominar técnicas para conviver com as forças da natureza. Depois ele foi aprendendo a se organizar em comunidades e então foi desenvolvendo o intelecto, aperfeiçoando até mesmo através das guerras, até que chega um momento que o ser humano começa a experimentar uma necessidade de crescimento interior. E é o momento que nós estamos vivendo, essa virada, em que a gente sai um pouco do exterior e começa a demandar, a ter uma necessidade de um aprimoramento interno. E aí quando a gente se volta para dentro, encontra um mundo de emoções, um mundo a ser desbravado, como nós encontramos no passado, quando estávamos nas cavernas, encontramos uma natureza inexplorada. Então a transição é isso, é encontrar essa natureza emocional, interna, interior, que precisa ser explorada, conhecida e convivida. Correto. Como o Haroldo afirmou, né, trazendo aí para nós essa ideia das leis divinas, da unidade que marca todo o universo, uma dessas leis fundamentais é justamente a lei de progresso, que vale tanto para os indivíduos, em particular, como para os planetas também. Então o Espiritismo vai nos dizer que os planetas, e entendamos por planetas aí, o conjunto da coletividade, dos seres que habitam esse planeta, passam também por um processo, ou por várias etapas nesse processo de evolução e de progresso. E nós estamos agora chegando num desses marcos de transição, deixando uma condição que o Espiritismo denomina de mundo de provas e expiações, que é caracterizado por espíritos ainda rebeldes perante a lei divina,
que ainda não se conhecem profundamente o seu mundo interior, todos os potenciais que trazem, e começa, enfim, a adentrar nessa nova era que poderíamos dizer seria uma era do espírito, em que os indivíduos e as coletividades terrestres tomarão consciência da realidade espiritual, do que são, de onde vêm, para onde vão. Então será a era do espírito, que o espiritismo vai denominar aí mundo de regeneração, preparando as novas condições do futuro, mundos ditosos e enfim. Então basicamente é isso que agora vivemos, né? Não é um processo assim abrupto, como tudo que acontece na natureza, um processo gradual, como a transição entre as estações, só que num período maior ainda, e que vai ser marcado aí por esse processo de digamos assim, inquietação, porque o antigo modelo já não mais satisfaz, e também essa característica de busca por algo novo. Busca essa que não será mais tanto exterior, mas agora interior, buscando essa conexão mais profunda com o divino e com a lei divina. Como o Arthur falou, nós estamos na era do espírito. Então, logo a gente precisa nos enxergar como espíritos em processo de evolução. Como nos enxergar como espíritos, já que vivemos a exaustão do materialismo? Como realmente nos perceber espírito? Priscila, eu acho que isso tudo passa por um primeiro momento, uma mudança de foco. Porque ao longo de muito tempo, de séculos, nós somos educados para focar o exterior. E quando alguém relatava ou entrava em contato com o seu interior, essa pessoa era marginalizada pela sociedade, né? Eram os loucos, os poetas, os ébrios. As pessoas mais sensíveis. Exato, as mais sensíveis, né? Que tinham uma conexão maior com a intimidade. Acontece que o mundo vai alcançando um progresso tecnológico tão grande que vai desobrigando as pessoas daquele contato mais rígido com o mundo exterior. Então hoje nós temos o avião, o celular, a comunicação. Se você pensar a vida há 2000 anos atrás, imagina, né? Há 1500 anos atrás na Europa, o que era em termos de saneamento, alimentação, transporte, cuidados pessoais, né? O que é tomar banho de 15 em 15 dias? A gente não pensa nisso, né? E hoje você tem toda uma estrutura da sociedade que nos desonera. Então você começa a ter mais tempo para lidar consigo mesmo, né? E aí o nosso olhar se volta para quem sou eu? Quem que eu sou? O que eu estou fazendo aqui, né? Será que a morte vai acabar com isso tudo? E esse tanto de amor que eu tenho? E esses afetos que eu construí? E as coisas que eu gosto de fazer? E tudo que eu aprendi? Vou perder tudo isso? Então essas questões estão atormentando as pessoas, né? Algumas fogem, preferem um processo de fuga, né? Não quero lidar com isso. Mas aí padecem uma angústia existencial, que é o que a gente está presenciando hoje. Então quem foge dessa busca interna sofre de solidão, depressão, o que seria? Começa assim a ter, sabe quando você come e não fica satisfeito? Parece que tem uma sede, uma fome a mais, uma necessidade que não está sendo atendida. Às vezes a pessoa tem um bom emprego, um bom salário, uma boa posição social, está bem relacionada, né, tem recursos e falta algo. A gente percebe isso hoje. Sim. Até pelos índices de suicídio, né, são muitas vezes em jovens de classe média alta. Eles têm todos os recursos, têm toda a assistência, têm uma família estruturada. As pessoas estão perdendo o sentido da vida? O sentido, porque tem uma sede profunda que não está sendo atendida. O mundo material e as propostas materialistas, né, a sociedade do jeito que ela está estruturada, não está conseguindo alimentar, a gente não está conseguindo manter uma felicidade duradoura. Está apenas tendo um prazer. Você vai ali, satisfaz, mas fica um algo mais. E tem aqueles que resolvem encarar isso. Saber que necessidade é essa, que busca é essa.
E aí elas se entregam por um processo hoje mais maduro de religiosidade e de espiritualidade. Não necessariamente de uma religião, né? Não necessariamente de uma religião convencional, mas de uma espiritualidade, de uma conexão, de uma comunhão. Algo que te faça transcender. A sede de transcendência é tão grande, Priscila, que a gente vê pessoas indo para o alcoolismo, para as drogas. No fundo, o que está por trás disso é uma profunda necessidade de transcender as limitações da vida física. É curioso isso, não é? Muito. Então, isso tudo está mexendo com as pessoas. Num nível que a gente pode dizer que nós estamos vivendo um verdadeiro terremoto emocional. Você vê assim as famílias, pessoas jovens, né? Aparentemente assim por fora parece que está tudo certo, mas por dentro é um vulcão, né? Um terremoto. Seria a falta desse amadurecimento moral ou não? Ou não, até espiritual mesmo. Eu digo que é coletivamente nós não amadurecemos os processos de busca da espiritualidade, da religiosidade e os processos de alimentação espiritual. Nós não amadurecemos. Então, a escola, a política, a economia e mesmo as religiões não estão preparadas para atender essa fome, para dar às pessoas, para saciá-las dessa nova busca. É uma nova busca. E não serão alimentos antigos que vão saciar essa nova fome. São Esse alimentos é um desafio, novos. só alimentos novos. Para a nova geração, Novos nesse caminhos, processo de transição, né, Arthur? Novos caminhos, é. E quando a gente fala de transição também, as pessoas acreditam que é um momento de cataclismos, que vão acontecer muitas mortes coletivas, que acabam acontecendo ainda guerras, violências jamais pensadas. Como que a espiritualidade vê esse momento também nesse lado da sombra? Como o Haroldo falou, cremos que os grandes cataclismas que ocorrerão serão mesmo esses morais, esse terremoto em que antigos valores, antigos hábitos, né, antigos padrões de vivência em sociedade começam a ruir, começam a ser questionados. É claro que cataclismas físicos sempre existiram, sempre existirão, poderão estar presentes nesses momentos também, mas sobretudo o que traz essa grande inquietude, o que traz muitas vezes esse desespero e essa desesperança aos corações e às criaturas é esse terremoto moral, é esse saturamento desse modelo que não mais satisfaz. É as criaturas percebendo que, embora tendo tudo no aspecto exterior, aquilo não mais as satisfaz. Então elas se sentem como que sem chão, como que sem base, uma base sólida para construir algo duradouro, né? Sobretudo nessa velocidade do mundo de hoje, nessa liquidez do mundo de hoje. Sim. Parece que as pessoas não encontram bases sólidas para construir algo real, algo efetivo, né? Lembrando-nos um pouco aí da fala do próprio mestre ao final do Sermão do Monte, quando ele diz, né? Aquele que constrói sobre as suas lições, os valores do Evangelho, constrói sobre a rocha, constrói algo duradouro. Aquele, porém, que constrói, ou que ouve essas palavras e não constrói sobre elas, constrói sobre areia movediça. Então, basicamente, a humanidade está percebendo agora que muitas das suas construções, as bases eram muito frágeis, e tudo isso está vindo a ruir para que a humanidade repense em que bases ela quer se estabelecer para o futuro, para esse novo mundo, que serão, sem dúvida, bases de mais religiosidade, de mais espiritualidade, de mais conexão com o divino. Eu me recordo do Santo Agostinho, quando ele fala no Confissões, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti, se referindo a Deus, ao Criador. Ou seja, o coração humano, ele tem essa sede, ele tem essa inquietude, essa vontade por se conectar com o que ele é, com a essência do divino, com o seu futuro, com o seu destino. E é mais ou menos isso que, em termos mais globais, mais coletivos, começamos a passar agora. Daí essa crise de sentido, de valores e tudo mais, né? Entendi. As pessoas sentirão diferentemente esse momento, de acordo com o seu grau evolutivo ou não? Porque existe a história da tal da dor evolução. Tem as pessoas que percebem mais, sofrem mais ou não? O que seria? Assim, em tudo,
né, Priscila, a gente precisa considerar os graus evolutivos, né? Inclusive tem um pesquisador americano chamado Clare Graves, e ele deixou um trabalho, né, que os continuadores acabaram sistematizando e publicaram, que chama Espiral Dinâmica. Ele faz uma avaliação da psicologia coletiva, pegando as fases da humanidade, e aí ele coloca assim cores e padrões. Então ele examina, por exemplo, um primeiro padrão que é um padrão primitivo, em que o psiquismo da pessoa, ela opera só para atender as necessidades básicas. Então ela é uma criatura que está ali vivendo quase vegetativamente, né? Só buscando, não cogita de certas coisas. Depois, num outro grau, estão aquele psiquismo que já começa a animar as coisas. Então os misticismos, as crenças, do Deus Trovão, aquela época primitiva. Você já começa a adorar, mas é uma coisa muito ainda irracional, né? Depois caminha para um terceiro nível que ele chama de Power Gods, que é onde a gente começa a eleger pessoas, uma pessoa específica que a gente endeusa. Então foi a época dos grandes generais, dos grandes líderes. Depois, como a gente percebe que esses líderes, eles são muito assim cruéis e muito arbitrários, aí a gente passa para um outro psiquismo, que você começa a adorar instituições. Porque elas estabelecem regras, elas estabelecem padrões, e aí quem atende às regras está dentro, quem não está é expulso. Não é? Depois, a gente se cansa disso porque vê que a instituição não é capaz de atender a todas as necessidades. E a gente passa para um outro nível, que ele vai falar que é um nível em que tudo é permitido, tudo é possível, não pode ter regra nenhuma, que é um pouco que nós estamos vivendo hoje. Não tem dia nem noite, tudo é uma mistura. Não tem frio nem quente, tudo é morno. Então você quer quebrar todas as regras, tudo depende. Só que esse é um problema porque tem regra. Então você tem a lei da gravidade, tem regras, né? As coisas operam dentro de uma previsibilidade da natureza. E aí, segundo ele, a gente caminha para outro patamar, que é o que a transição vai proporcionar, que já é de uma consciência mais comunitária, aí aqueles que já pensam no meio ambiente, nos grupos, na coletividade, e depois um outro nível, que é um nível já de uma consciência cósmica, que aí ele já foge daqueles padrões étnicos, de cultura, de linguagem. Então, olha que interessante isso, né? É uma sequência, quase que um degrauzinho. E a gente percebe que se você sair na rua hoje em Araraquara, você vai encontrar gente de todos os degraus. Sim. Você vai encontrar pessoas que estão lá no primeiro ainda, né? Vai encontrar o que está no Power God, né? Que está querendo um líder truculento que vai fazer uma revolução. Sim. Você vai encontrar aquele que é puramente institucional, então é a igreja dele, é a instituição dele. Encontra pessoas que estão em todos os níveis, né? Isso é muito curioso. Mas de um ponto de vista geral, a sociedade está nesse degrau que é o da ausência de regra. Então as pessoas estão perdidas, porque nós deixamos de observar a natureza e começamos a acreditar que eu posso determinar tudo, mas não posso. Por exemplo, eu não posso determinar que hora que vai se dar o processo de envelhecimento do meu corpo. Eu queria muito, mas não tem jeito. O corpo segue a contragosto, né? Mesmo eu emburrado, ele está envelhecendo a cada ano, né? E vários outros processos seguem uma lei, seguem um ciclo, e se eu não aprender a me conectar e a respeitar isso, eu vou ter problemas. Então eu acho que hoje o grande ponto, assim, a gente percebe da transição, é a falta do sentido. Não tem mais um norte. Não tem mais. As pessoas estão inseguras. Em que acreditar? Eu vou confiar em quê? Eu vou confiar em quem? Tem alguma lei? Será que vale a pena ser bom? Não, é essa grande crise hoje, né?
Você vai responder pra gente no próximo bloco. Vocês viram as perguntas do Haroldo, os questionamentos que a gente vai fazer para ele. Vai nos ajudar aqui a dar um pouco mais de sentido. Confuso, mais pergunta do que... A gente vai para o nosso momento Chico Xavier e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Nós temos de entender que a paciência, a esperança, a felicidade, a paz não são adquiríveis em nossos grandes supermercados. São luzes do coração que nós só podemos obter, creio eu, e creio com certeza, através da fé religiosa. Sejamos cristãos nas diversas interpretações do Evangelho, católicos, evangélicos, espíritas ou não, todos temos em Jesus o padrão da paz, porque se observarmos os ensinamentos dele, que palpitam em nosso coração até hoje, quase 2000 anos passados, nós encontraremos lá no fundo de nossa própria alma, dentro da grandeza externa de nossa vida atual, nós vamos encontrar a paz. Paz espera. A Morada do Sol Corretora de Seguros é a proteção ao alcance de sua família. Desde 1979 no mercado, é sinônimo de tradição e inovação com a melhor qualidade para você. Opera em todas as modalidades de seguro com excelência. Seguro de vida, de automóveis, saúde, residencial, empresarial e consórcios. Proteção é o que define a Morada do Sol Corretora de Seguros. Todos os lados da notícia. Diversidade é fundamental. Estímulo ao debate. Os novos candidatos vão aparecer. Eu acho que depende de nós saber se nós estamos dispostos a investir em pessoas novas. Diferentes opiniões, para você formar a sua. Jornal da Cultura. Apresentação de Joyce Ribeiro. Interatividade, integração e credibilidade. De segunda a sábado, 9h15 da noite. Um sorriso bonito no rosto de cada paciente. Esse é o objetivo da Clínica Della Coleta Ortodontia. Mais de 35 anos oferecendo excelência e tradição em aparelhos ortodônticos. A correção de dentes desalinhados resgatam o sorriso e sua autoestima. Tecnologia em aparelhos de porcelanas, autoligados, convencionais, entre outros. Clínica Della Coleta Ortodontia. O nosso sorriso só existe por causa do seu sorriso. Opinião. Eu acho que é muita gente mesmo. Debate. Pelo amor de Deus, o senhor falar de Neymar aqui, Bruna Marquezine, né? Por quê? Isso aqui é uma isso aqui é sério. Os lances mais inusitados. Entrevistas. Procurando colocar, em prática tudo aquilo que treinamos. E muito bom humor. Você é especialista mesmo, já derrubou um já. Rodrigo Viana, José Carlos Madalena e equipe comandam o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida e hoje a gente recebe Haroldo Dutra Dias e Arthur Valadares. Conversamos sobre a transição planetária, principalmente sobre a transformação moral. Mas eu quero dar minha dica aqui da noite para você que quer saber sempre um pouco mais da doutrina espírita. Vamos para a nossa dica, que é o jornal O Clarim, que esclarece didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e a Revista Internacional de Espiritismo, que é uma das revistas mais respeitadas no meio espírita.
tanto por sua tradição, que foi fundada em 1925, como pela qualidade e profundidade de seus textos, expandindo o conteúdo religioso para explanações filosófico-científicas. Jornal O Clarim e Revista Internacional de Espiritismo. Entrem no site www.oclarim.com.br, televendas 3382-1066, o WhatsApp da editora é 16 99270-6575. Entrem no site e assinem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E hoje eu mando meu abraço para o seu Aparecido de Matão, um super abraço aí para você, seu Aparecido. E a gente volta aqui para conversar sobre essa transição planetária e principalmente vamos já falar da transformação moral, porque eu acho que a transformação moral que é o mais importante, né? Vem de dentro mesmo, né, Haroldo? Sim, sim. E o que seria essa sociedade do mundo de regeneração? Quem seriam essas pessoas? Tem uma música do Lulu Santos que ele diz assim, né? Ele fala na visão dele, né? Gente fina, elegante, sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. A gente só acrescentaria a elegância no conceito do Kardec, que é a elegância moral. Né? Que é aquela sensibilidade com o sentimento do outro, sensibilidade com as relações, o cuidado consigo mesmo, o cuidado com as próprias emoções, cuidado com a sua própria essência, para que você se permita ser você e ser o melhor de você, a sua melhor versão, né? Um cuidado para que você realize o que você veio fazer aqui, né? Que você não deixe essa oportunidade perdida. Então, esse novo mundo é de pessoas assim. O que no fundo a gente vai perceber é que são pessoas mais leves. Elas são mais amorosas, elas têm uma habilidade das relações. Acho que esse é o grande diferencial. Não é? Embora elas tenham as conquistas da inteligência, porque a gente não perde, né? O mundo avançou muito em tecnologia, muito em inteligência, né? Para a gente ter uma ideia, uma pessoa na Idade Média, no final da vida dela, durante toda uma vida, ela assimilava o conhecimento que uma criança de 7 anos tem hoje. Nossa! Durante toda a vida. Então hoje nós temos acesso a muita informação, até uma criança de 12 anos, de 10 anos hoje, ela tem uma quantidade de informação absurda. Mas falta aquela habilidade para as relações, né, Priscila? E o que a gente sofre é nas relações. O que nos causa dor, angústia, o nosso calcanhar de Aquiles são as relações. Sejam elas afetivas, profissionais, sociais, todas elas. Então, as pessoas da nova geração, elas são muito habilidosas. Habilidosas em se posicionar, habilidosas em não se contentarem com menos do que elas podem alcançar e a habilidade de permitir que o outro seja ele e construindo assim, mesmo cada um sendo ele mesmo, construindo relações sólidas, duradouras, maduras. Esse é o desafio. Um grande desafio. Como que a gente faz isso, Arthur? Eu acho que no nosso caso espíritas, mas também para todos aqueles que têm ou norteiam sua vida por valores espirituais, a característica dessa nova geração, desses indivíduos que na coletividade ou no somatório formarão essa nova humanidade, são essas características, como a Haroldo ressaltou, de mais consciência, de mais entendimento de si mesmas, mais propensas ao bem, mais voltadas para a espiritualidade, para ideais e valores menos materiais, mais espirituais, mais transcendentes. Então, basicamente, são esses os valores que todos os caminhos espirituais que existem no mundo hoje vão propor às criaturas. E é justamente esse o marco dessa transição. As criaturas começarão a adentrar, de fato, esses caminhos, na senda do progresso, conhecendo-se a si mesmas, abrindo-se mais para a experiência do amor, da fraternidade, uma integração maior com o próprio planeta, com a natureza, com os outros seres, com os outros reinos. Enfim,
o ser humano realmente vai despertar um pouco mais da sua consciência espiritual, da sua consciência cósmica, né? O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no livro Emmanuel também, ele até chega a dizer que é a transição do homem material para o homem espiritual. Kardec vai dizer no livro do Espírito, do homem carnal para o homem moral. Essa é a grande transição e é esse conjunto de seres que formarão a nova geração. E é preciso que entendamos que essa nova geração, ela não está associada apenas à idade do corpo. Porque muitas vezes as pessoas pensam, não, mas a nova geração são só os jovens, os que estão chegando agora. Não é essa a ideia. Esse é um conceito que já está lá, por exemplo, nas cartas de Paulo. A ideia de nova geração é seres humanos diferentes, com um novo molde, ou pautados, construídos, moldados a partir de um novo referencial. E o grande referencial para a humanidade terrestre é o Cristo com os valores que ele trouxe. Portanto, essa nova geração serão aqueles seres humanos que refletirão em si um pouquinho mais desses valores. Humildade, perdão, bondade, compreensão, fraternidade. Essa é a nova geração que, de fato, na medida em que for preponderando, vai fazer da humanidade uma nova humanidade. Existe a famosa frase, conhece-te a ti mesmo, né? Dizem que a grande questão da reforma íntima é o autoconhecimento. Porém, as pessoas confundem um pouco o autoconhecimento com a personalidade. Focam muito na personalidade e ficam querendo, né? Tem aquela passagem que o Chico Xavier conta que ele sabia de todos os seus defeitos, das suas impurezas, das suas sombras, mas para limpá-las, ele trabalhava no bem. Ele trabalhava no bem incessantemente, né? Como a gente sabe da história do Chico. Mas a gente ainda tem dificuldade de se conhecer, né? E a grande questão da reforma íntima e como aparar, como cuidar dos nossos defeitos, né? Eu vi uma matéria sua que você falou, você percebeu que a arrogância está vindo, você abaixa ela. Exato. Você percebeu que está vindo, porque a gente tem tudo dentro da gente, é isso? Direção e intensidade, né? É porque, primeiro, né, Priscila, quando a gente fala em autoconhecimento, é preciso entender que não é algo puramente intelectual. A primeira coisa é essa. Senão fica parecendo que você vai pegar um manual do usuário. Então, deixa eu pegar aqui o manual da Priscila, deixa eu entender como é que ela funciona. Mas não é assim, né? As pessoas não vêm com o manual. E o conhecimento não é assim só intelectual. Então, para o autoconhecimento, a gente tem que ir com muito amor. Então, o amor é acolhimento. Então, você pensa assim, como que um agricultor vai para a lavoura? Ele chega lá e encontra a plantinha atacada por um inseto ou por uma praga. Né? Ele não vai lá com ódio arrebentando tudo, arrancando tudo. Ele vai, pronto, eu preciso atuar aqui. Né? Tá cheio de mato, aí ele vai e arranca aquela erva daninha. Aí tá precisando de água, ele vai e põe um pouquinho de água. Tá precisando corrigir o pH da terra, ou corrigir algum elemento ali da terra, ele vai, aduba, coloca produtos. Então, ele vai para cuidar. A gente só deve ir para dentro se for para cuidar, para acolher. Olha, que maravilha. Não para acolher. Então, você vai para dentro e diz assim, olha, eu percebo que essa emoção em mim ela é muito forte, ela é muito intensa, ou ela está sem direção. Porque as paixões, os estados emocionais, eles não são ruins, nenhum deles. Então, nem ciúme, nem raiva, nem agressividade. Porque a pessoa fala, mas nem agressividade? Olha, se você não tiver agressividade, você não passa no Enem. Você tem que ter essa energia. Que, se faltar essa energia, você fica apático. Você não tem força, você não tem gás para fazer nada. Né? Então, a questão é entender que quando algo não está desconfortável, para mim ou para quem convive comigo, né? Porque às vezes você fala, não, para mim está tudo bem. E todo mundo em volta chorando, fala, pelo amor de Deus, ninguém aguenta conviver com essa pessoa. Então, quando está acontecendo isso, a gente tem que olhar assim, tem que mexer no volume. Ou está pouco, ou está muito. Intensidade. Quer dizer, aquele estado emocional está precisando de um ajuste na intensidade, no colorido, ou então na direção. Quer dizer, ao invés de você utilizar essa força, o ímpeto que você tem para realizar seus projetos,
para concretizar seus sonhos, para fazer as coisas que você quer fazer, você fica voltando contra as pessoas, criticando, agredindo, quer dizer, aí a direção está errada. Então, tem que a energia está boa, mas então tem que cuidar, é uma bússola e um motor. A bússola dá a direção. Será que você está aplicando os seus potenciais ou as suas características na direção correta? Na direção do melhor para quem convive com você e para você mesmo? E será que a intensidade está adequada? Porque a sociedade hoje ela tem um conceito assim, é tudo na intensidade máxima. Não. Se você lida com cristal na máxima intensidade, você quebra tudo. Então, nem sempre a intensidade máxima é a melhor resposta. Então, a gente está perdendo, por exemplo, características que são a leveza, a sensibilidade, a delicadeza. A delicadeza. Às vezes você tem que ser delicado. Você tem que ser uma brisa, aí você chega o furacão. E às vezes, quando você tem que ser furacão, você chega uma brisa. Então, direção e intensidade. Se a gente consegue ir para dentro com esse sentimento de acolhimento, eu começo a olhar para mim, acolhendo o que não está legal e tratando isso que não está legal como um agricultor. Como um agricultor, como alguém que vai cuidar para que produza fruto. Se eu faço isso comigo, Priscila, eu consigo fazer com o outro. Porque aí eu olho para o Arthur, eu olho para você e falo, gente, a Priscila tem essa característica, mas poxa, eu tenho essa minha. Com mais compaixão. Então deixa eu ter compaixão. Poxa vida, vamos respeitá-la. Porque a gente acaba fazendo o contrário, certo, Haroldo? A gente tem mais facilidade de enxergar os defeitos das pessoas do que enxergar os nossos. Exatamente. Só que aí é um falso. Olha que interessante que é isso. Porque tem uma lei divina, que é psicológica, que é com a medida que eu meço, eu sou medido. Então, a medida que eu aplico no outro, eu inconscientemente estou aplicando em mim. Olha. Então, a pessoa que é extremamente exigente com o outro, ela é tão perfeccionista que ela vive um tormento. Ela nunca está satisfeita. Ela nunca está satisfeita. Ela pode fazer algo, está maravilhoso, e ela não consegue celebrar. Olha que interessante isso. Ela conquista, mas não é capaz de gozar, de celebrar, de ficar feliz. Quando você vai na raiz, você percebe que ela é extremamente exigente com o outro. Então, é uma via de mão dupla. Por isso que eu tenho que ir para dentro de mim com um sentimento de amor, de acolhimento, com sentimento, mas não com frouxidão também, né? Com um educador, alguém que vai para educar, para corrigir, para direcionar. Né? Se está precisando, você poda. É esse cuidado, é esse cuidado. E olha, a árvore que não é podada fica horrível. Pode pegar uma plantinha aí na rua mesmo. Se você não poda ali, não corta, ela não fica bonita. É interessante. É né? O grande desafio é reformar íntima, Arthur. Até pegando um gancho, né, nisso na frase que você citou em torno do Chico, quando ele falava das suas imperfeições e que colocava o trabalho no bem como um caminho de vencê-las e superá-las. É interessante essa visão também de ver o outro como um instrumento de autoconhecimento. Porque existem realidades acerca de nós mesmos que só enxergaremos nesse trabalho com o semelhante. Nesse processo de convivência com o semelhante, em que ele vai ser o espelho onde poderei de fato me ver. Né? Por isso que nós temos no Espiritismo, uma das leis morais é a lei de sociedade, em que os Espíritos dirão, só na convivência é possível a evolução. Então, eu só posso crescer no contato e na interação com o outro. Kardec vai ter uma definição muito bonita, ele vai dizer que a pedra de toque dos vícios e das virtudes é a lei de convivência, ou é a convivência. Eu só sei quem de fato eu sou, só consigo aferir de fato o meu valor, o que eu já conquistei, na interação, no serviço com os semelhantes. Por isso, eu me recordo de Emmanuel, quando ele diz, se Deus é a meta, o próximo é a ponte. É a ponte que nos levará a Deus. É isso mesmo. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais esferas da vida. Fique aí.
Dicas Conexão Saúde. Dr. Rafael Biasotti, a Marcela de São Carlos, 45 anos, está desesperada porque seus cabelos estão ficando cada vez mais finos e fracos. O que ela pode fazer? Olá, Marcela. Você tocou num ponto que eu escuto demais no meu consultório, no meu dia a dia. Então, as minhas pacientes chegam a partir mais ou menos dessa idade, 40, 45, 50, 55 anos e apresentam exatamente essa queixa que você falou. Os fios estão ficando mais finos, aquele cabelo que era bem mais comprido, ela já está cortando mais curto porque ele não suporta mais a carga. Algumas pacientes até um pouco pior, vê o couro cabeludo. Então, isso sim é uma evolução da piora do quadro capilar da paciente. Existem vários motivos que podem causar isso, tá? Um dos principais é a calvície androgenética feminina, que a gente vê que com a queda do seu estrógeno, com a diminuição dessa produção desse hormônio, nas mulheres o cabelo vai piorando, piorando, piorando. É importante sim a gente fazer uma consulta, avaliar esse padrão capilar e começar o tratamento. O cabelo melhora muito a partir do momento que a gente identifica os problemas e começa a tratá-los. Dicas Conexão Saúde. Desperte suas emoções com Mazotti. Clássico, moderno, casual, contemporâneo. A Mazotti tem o que você deseja para deixar sua casa ainda mais bonita. Mazotti, objeto de estima. Ágil. Imparcial. A notícia como ponto de informação. Jornalista experiente e com credibilidade. De segunda a sexta, às 18h45, Painel Paulista. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida e hoje a gente está com Haroldo Dutra Dias e Arthur Valadares conversando sobre reforma íntima, transformação moral e eles estão aqui nos ajudando a dar um rumo para a nossa vida, um sentido. Para nossa. Para todas as vidas. E a gente falou de energia, do poder do pensamento, eu queria falar um pouquinho, né? O nosso pensamento cria vida. Fala um pouquinho pra gente da importância de pensarmos positivamente. Esse tema é muito vasto, né? Priscila, o Emmanuel escreveu o livro Pensamento e Vida, ditou para o Chico Xavier, e é um livro que nos desafia. E a primeira coisa que a gente pensa é assim, eu vou pensar positivo e as coisas vão acontecer. Mas não é tão simples assim, né? O que está implícito nesse livro é que a realidade ela é tão grande, ela é tão rica, que a gente, para acessar a realidade, você faz uns cortezinhos. Então, você faz o que o editor está fazendo aqui. Ele seleciona cenas. Nós também. Então, as coisas vão acontecendo na nossa vida numa velocidade tão grande, mas você escolhe o que você vai lembrar. Olha. Então, no fundo, nós somos um grande editor de um programa que está colecionando as cenas que a gente quis guardar. Então, por exemplo, você percebe alguém, numa terapia, por exemplo, ele tinha um trauma. Quando ele era criança, ele estava dirigindo, o pai estava dirigindo com ele, e aí uma pedra veio no retrovisor, no vidro da frente do carro, quebrou, e ele guardava aquele sentimento de angústia, de medo, o rosto de pavor do pai, e ele estava no banco da frente com o cinto, e aquele sentimento de insegurança marcou a vida dele toda. E aí ele foi fazer um tratamento, e o terapeuta pediu assim para ele, ok, eu quero que você volte 15 minutos antes da pedra atingir o vidro. Então ele entrou lá, né, num relaxamento, voltou 15 minutos antes. 15 minutos antes, o pai estava colocando o cinto nele, colocando um suco do ladinho dele, deu um beijo no rosto dele. Então, toda a cena era de acolhimento e de cuidado. Sim. 15 minutos antes. Só que ele preferiu guardar a cena da pedra. Então, se você pegar o filme da vida dele, meia hora, ele escolheu guardar 15 minutos.
Por quê? Por que a gente escolhe fazer esses cortes? Por que você escolhe montar um roteiro e contar a sua história numa versão? A versão da vítima, a versão do abandonado, a versão do ofendido, a versão do coitado. Por que a gente monta uma história e aquela história vira a nossa história de estimação? Então, nesse sentido, a história que você conta sobre quem você é e sobre o que é a sua vida, qual foi a sua vida, vai determinar o seu futuro. Porque dependendo do script que você está escrevendo, é claro, é igual novela, a gente já sabe o final. Você vai fazer as coisas acontecerem naquele script, porque é o que você está contando. Então, quando você muda o padrão mental, quando você altera o pensamento, quando você ressignifica, reinterpreta e resolve passar essa história limpo, você mudou. É por isso que a gente tinha lá João Batista, antes de Jesus, tem João Batista, dizendo assim, muda sua mente, porque lá está traduzido, arrependei-vos, mas não é arrependimento lá. A palavra lá é metanoia. Metanoia é mudança de mente. Então, o que o João Batista estava fazendo com as pessoas é, ei, muda sua mente, porque Jesus está chegando. Olha que maravilha. Reinterpreta. Vamos reinterpretar tudo. Vamos revisar tudo. Pega esse roteiro aqui, o programa vai ser outro. O programa agora é Esferas da Vida. Aí beleza, muda tudo, aí muda tudo, porque nós damos significados às coisas, aos acontecimentos. Por que um mesmo acontecimento transforma alguém num herói e transforma o outro num derrotado? Mesmo acontecimento. Por que um mesmo acontecimento faz alguém parar e faz alguém ter uma energia de vencer tudo? Por quê? Então, a mente é co-criadora. O ensino mais poderoso da doutrina espírita é: Deus criou seres, inteligências co-criadoras. Nós herdamos de Deus o poder de criar. Então você pode criar uma relação afetiva feliz. Você pode criar uma profissão em que você se expresse, que seja desafiadora, que seja compensadora. Você pode criar uma nova pessoa. Nós temos um poder co-criador. Isso é uma dádiva de Deus. Por isso que Jesus, quando alguém chegava para pedir algum auxílio, ele perguntava: que buscais? Que queres que eu te faça? Para não retirar daquela pessoa o poder co-criador dela e o status divino que cada ser humano tem. É muito lindo isso. Né? Muito demais. Fiquei toda empoderada agora. TV Cultura que se cuide. Vou lançar mais uns 5 programas esse ano. Não é, Arthur? É importante, né, isso, porque é um passo de autonomia, né? É o passo de realmente tomar as rédeas da existência nas mãos. Porque até então, isso é interessante, no Evangelho, por exemplo, nós temos algumas configurações de arquétipos. E 2 arquétipos são importantes: o arquétipo da multidão e o arquétipo do discípulo. E penso que o grande diferencial que é entre os dois é justamente esse. O arquétipo da multidão, o ser inserido no arquétipo da multidão, é aquele que é levado pela vida e pelas circunstâncias. Ele ainda não aprendeu a lidar, a elaborar o que a vida lhe traz e tirar disso o melhor para crescer com isso. Então ele é conduzido, ele é levado, arrastado pela vida, pelos valores que a sociedade imprime, impõe. E o grande passo para nos tornarmos de fato discípulos do Cristo, no sentido de alcançarmos a libertação espiritual, de conquistarmos a nós mesmos, é justamente tomar essas rédeas da existência em nossas mãos, passando a conhecer-nos e passando a atuar nessa cadeia de construção da vida.
Ou seja, a vida que encontraremos no exterior, ela começa internamente e ela passa por várias etapas. Há uma cadeia, é isso que Emmanuel também vai dizer no livro Pensamento e Vida. Você tem o que me acontece, isso alavanca um acontecimento interno, uma emotividade, uma emoção, que plasma uma ideação, que leva a uma atitude, a uma palavra, que define o meu destino. Então, a partir do momento que eu passo a atuar nessa cadeia, renovando lá na fonte, mudando a fonte dessa cadeia, eu passo a poder atuar no meu futuro, na construção do futuro. Né? Inclusive, né, lembrando, o Arthur estava falando aqui, eu me lembrei da história da Joana de Cusa, que está no livro Boa Nova. A Joana de Cusa procura Jesus um problema no casamento. Básico. Uma mulher ninguém tem esse problema. Para falar mal do marido. Ai, meu Senhor, meu marido trabalha lá pro César, tá difícil demais. Esse homem não tem religiosidade nenhuma. E como é que ela está vivendo uma angústia na relação afetiva, na família, ali no interior do lar. E aí Jesus tem uma conversa com ela que não é assim, então vamos mudar lá a situação externa. Não. Ele não toca na situação que ela estava vivendo. Ele trabalha ela. Então ele a fortalece nesse sentido de olhar diferente, de entender que ela muda. E ela passa a acompanhar, tanto que ela está presente em momentos muito significativos de Jesus, inclusive na crucificação. Ela é uma das Marias lá, né, da crucificação. Tempos depois, olha a cena. Não sei onde foi parar o marido dela. O fato é que ela está amarrada para ser devorada e o filho também. E aí o filho amarrado, você imagina a cena, né? O filho vira assim, mãe, pelo amor de Deus, nega o Cristo, nega pra gente ser libertado, achar fora daqui, pelo né? amor de Hashtag fui, né? E aí ela consola o filho, e aí um soldado chega e diz para ela assim, o teu Cristo só te ensinou a sofrer? Essa frase é forte. Muito. Olha isso. Olha para a cena. Tudo externamente a levava a crer na perspectiva do sofrimento irremediável. Só que aí agora a gente tem uma Joana de Cusa no outro nível. Ela vira para ele e fala assim, não, ele também me ensinou a te amar. Então é isso, né? Aí nós estamos dando um exemplo bem extremo, né? Bem coisa, mas que mostra pensamento e vida. Quando eu altero esses padrões daqui, né? E daqui, a vida começa a responder ao meu interior. Isso é importante que o Haroldo falou, né? Entendemos que pensamento não é só ideação. Pensamento, no entendimento de Emmanuel, é o conjunto, sentimento e ideia, ou seja, renovando-se esse conjunto, a começar pelo sentimento do amor, da renúncia, renovando ou purificando a fonte, eu modifico todo o rio adiante, a jusante, né? Então, para purificar o rio da nossa existência, não adianta eu atuar distante da fonte, muitas vezes onde a água está contaminada, eu preciso ir direto à fonte, e a fonte é o sentimento renovado à luz do Evangelho, à luz do amor, que vai mudando pensamentos, hábitos e toda a vida, por conseguinte. Para a gente finalizar, como que vocês enxergam a perspectiva do Espiritismo? A evolução, não sei como a gente poderia falar do Espiritismo, Haroldo. Bom, Priscila, o próprio Kardec, né, assim, para ser rápido e direto, Kardec diz assim, olha, até aqui nós nos tornamos especialistas no princípio material. Então você tem biologia, química, física, botânica, etc, 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 etc. Ou seja, nós dividimos tudo quanto é compartimento para estudar o elemento material. E o elemento espiritual? Nós não temos uma ciência para estudar o elemento espiritual? E as relações desse elemento espiritual com o elemento material? O Espiritismo é essa ciência, é essa resposta. É essa busca de olhar para a natureza
para o lado do elemento espiritual. Nesse sentido, o espiritismo compreendido nesse sentido, dirá Kardec, ele sempre esteve na natureza. Porque ele não está num livro, ele não está num movimento religioso, ele está na natureza. Da mesma maneira que o átomo está aqui na natureza, o elemento espiritual também. Então ele fala, o espiritismo está na natureza. Aí ele tem uma outra frase, o espiritismo está em todas as civilizações, em todas as culturas. Por quê? Porque todas as civilizações do planeta Terra trataram a seu modo, do seu jeito, de uma espiritualidade. Então está em todas as civilizações. E o futuro? O futuro é infinito. Porque tal qual o estudo e a compreensão da matéria, a compreensão do elemento espiritual é para sempre. Nós sempre seremos alunos. Nós sempre vamos aprender sobre o mundo espiritual, sobre os espíritos e sobre a relação deles com o mundo material. Estaremos num constante processo de aprendizado. Cresce conforme a nossa evolução. Como a nossa evolução. Agora, o que é o aprendizado? Eu vou juntando os bloquinhos e vou seguindo. O que eu aprendo hoje não desfaz o que eu aprendi ontem. Eu só agrego. Eu gosto de uma analogia interessante, do físico até o Marcelo Gleiser. Basicamente, isso vale tanto para o conhecimento material como para o conhecimento espiritual. Exato. Como temos a ciência que analisa a matéria, estuda as leis da matéria, o espiritismo, na definição de Kardec, é essa ciência espiritual dedicada a estudar as leis do espírito e da espiritualidade. Pois bem, ele faz uma analogia interessante com a questão do conhecimento. Ele vai dizer que o nosso conhecimento é uma ilha, como se fosse uma ilha, que está em contato com o oceano do desconhecido. E é interessante isso, porque se olharmos para trás, o que achávamos que era o universo há 4.000 anos atrás? Era só o meu cantinho de terra ali, nada mais. Então, olha como isso foi mudando com o advento da ciência, o desenvolvimento e tudo mais. Olha o que a gente já consegue divisar hoje, com o Hubble, com o James Webb, que está por vir aí, enfim. Então, essa ilha de conhecimento, isso vale também para o mundo espiritual, vai crescendo. Só que ao mesmo tempo que ela cresce, o perímetro de contato dela com o oceano do desconhecido cresce também. É mais ou menos isso que o Haroldo falou. Ou seja, o Espiritismo nos trouxe muitas coisas e ele segue sendo essa ferramenta para nos trazer muito mais. Para avançar. Porque o que nos separa do infinito, do Criador, é o infinito. Então, ele segue sendo essa ferramenta que vai nos ajudando a percorrer essa jornada. Muitíssimo Hashtag bem. É para sempre. É para todo sempre. E eu queria agradecer de todo o meu coração, aqui em nome da TV Cultura Paulista. Haroldo, muito obrigada por ter vindo até aqui, nos participar do Esferas da Vida. É uma grande honra. Agradeço novamente meu querido Arthur Valadares, sempre aqui com a gente. Sempre uma alegria. E a gente fica por aqui até terça-feira que vem, às 10h30 da noite, ao vivo. Até mais. Seus impulsos embrionários, mas só encontra os vermes funcionários no seu trabalho infame, horrendo e... Esferas da Vida. Apoio Cultural. Saúde Quântica Araraquara. Cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini.